Hoje eu vou falar 5 dicas infalíveis, exatamente infalíveis, para você falar como um brasileiro, como um nativo aqui do Brasil. Então bora lá! Oi, tudo bem? O que você precisa fazer para falar exatamente como um brasileiro? É claro que isso é bem difícil, exige trabalho e dedicação. Mas muitas pessoas querem, me pedem, eu quero falar como você, eu quero falar como os brasileiros. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa reduzir o sotaque, o nosso sotaque. Ou seja, prestar atenção na pronúncia das palavras. Então, eu já fiz aquele vídeo do ritmo, que vocês podem assistir. Eu já fiz vídeos de algumas letras do português que têm um som diferente, como o X. Eu vou deixar uma lista de vídeos aqui embaixo para que você assista depois. Então, você tem que prestar atenção no ritmo e na pronúncia exata das palavras. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. E segundo ponto é você usar expressões do português. E por quê? Porque isso dá mais naturalidade à sua fala. Não fica algo tão mecânico, como eu ensinei, né? As expressões mais usadas também. Eu fiz agora, né? Há pouco tempo esse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês novamente. De algumas expressões que são as mais usadas pelos brasileiros. Então, vocês utilizando essas expressões, dá um jeito também do brasileiro. Parece que você é brasileiro só de utilizar alguma dessas expressões, né? Dá uma naturalidade na fala. Então, esse é um segundo ponto bem importante, a utilização de expressões. Porque se você fala exatamente só como está nos livros, exatamente só como você aprende e acha que é aquilo, é muita teoria, né? Então é bom você ver isso na prática. Então as expressões é muito a prática do português mesmo aqui em uso. Em terceiro lugar, a minha dica é o quê? Que na verdade é fundamental, é você estudar. Estudar de verdade. Mas você falou que não é para ficar só na teoria? Não, mas você também precisa estudar a língua, porque somente ver vídeos, ouvir músicas ou ver filmes não vai te dar toda a estrutura. Por exemplo, eu como brasileira, quando estou aprendendo inglês, eu escuto it's raining, né? It's raining, rain, it's raining. Para minha estrutura de fala, eu vou entender o que? Is raining, né? Está chovendo, is raining, está chovendo, tá bom, né? Então, eu entendo o que é isso. Mas, na verdade, é it's raining, então tem o pronome it. Só que se eu não tivesse estudado, nunca eu saberia, porque eu ia achar que era igual no português, is raining, que nós não temos esse pronome neutro, o it. A mesma coisa o espanhol. Se eu não tivesse estudado exatamente, apenas escutado ou visto alguns vídeos, algumas coisas, eu não aprenderia, por exemplo, que vocês, os falantes de espanhol, vão falar voy a cenar ahora, né? Então, voy a cenar, eu diria voy cenar. Porque no português a gente não usa a preposição a depois do verbo ir, né? A gente fala, vou jantar agora. Então, eu traduziria para o português, né? E falaria, voy cenar. E porque quando a gente escuta, é tão rápido que as pessoas falam que a gente também não percebe este A. É a mesma coisa do it's raining, né? It's raining. O brasileiro escutando não vai adivinhar que tem um it. Então, precisa estudar que existe esse it para poder aplicar, para saber como que é essa estrutura. Então, por isso que o estudo do idioma é fundamental. Então, estruturado, né? Tudo certinho. É verdade. E não estou falando isso para falar sobre o meu curso online Fluente, não é isso, mas é porque é muito importante, que nem o curso Fluente é todo estruturado, ele passa por todo o caminho da gramática, então tudo é ensinado. Então você não vai perder as partes.
quarta dica. A quarta dica são coisas culturais. Por exemplo, gestos, né? O brasileiro fala ou. Então, nós utilizamos muitos gestos, então é importante você conhecer esses gestos. É mesmo, eu não fiz vídeo ainda de gestos, né? Vocês querem que eu faça? Deixem aqui nos comentários que depois eu vou gravar um vídeo de gestos para vocês. Tem os gestos, tem também os sons. Mas como assim sons, né? Também já fiz vídeos sobre sons que são, às vezes, só um barulho que a gente faz. Você fala e eu fico, Então, às vezes só esse som já te dá uma naturalidade. É coisa de brasileiro, né? Porque eu vejo muitos estrangeiros falando, aí a gente tá falando e a pessoa fica sim, 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 sim. A gente fala sim, sim, e ainda a gente não usa o sim quase nunca. A gente vai utilizar muito né? Já fiz vídeos aqui, vou deixar os vídeos para vocês também assistirem. É bom que vocês façam uma maratona aqui de vídeos da professora Márcia para aprender muita coisa, que vocês muitas vezes me perguntam também e eu já tenho os vídeos aqui. É só vocês irem dentro do canal, na lupa que tem ali, e colocar o assunto que vocês querem que vai aparecer o vídeo. Tá bom? Expressões, por exemplo, tem as playlists, é legal vocês também estudarem as playlists que tem só de pronúncia, só de expressões, vocês vão adorar. E a quinta e última dica, última, mas não menos importante, é o quê? A imersão. Você fazer imersão no idioma. Sim, porque aí sim você ouvir o dia inteiro em português vai te fazer falar como um nativo. Então você vai estar escutando músicas em português, você vai estar vendo filmes, séries, vai mudar o seu computador, o seu celular, tudo para o português. Essa imersão vai te deixar falar como um nativo. E aí sim você vai utilizar as expressões, as palavras que nós utilizamos aqui. Agora é claro, verdade tem que ser dita. Falar como um nativo, sem sotaque nenhum, isso para um adulto torna-se impossível, praticamente impossível, porque a partir dos 17 anos a gente fecha aqui a parte da linguagem, o córtex frontal, e aí sempre a gente vai ter um sotaque quando aprende um outro idioma depois desse período. Mas não impede de você falar muito bem, assim como eu conheço estrangeiros que falam muito bem o português. Tem o seu sotaquezinho nativo, mas fala perfeitamente. É assim, é um semi-brasileiro já, né? Então, isso é muito legal de ver, que a pessoa realmente se dedicou e colocou um esforço para aprender aquele idioma. Agora, é claro, eu não quero perder minhas características, não tem problema nenhum, né? Às vezes você tem um R francês, às vezes você tem o seu jeito espanhol de falar, não tem problema, desde que a comunicação seja feita. Mas essas dicas são para aqueles que realmente querem se aproximar ao máximo do jeito brasileiro de falar. Tá bom? Então, espero que vocês tenham anotado as 5 dicas, que são, na ordem que eu falei, a primeira é a pronúncia, a segunda, expressões, terceiro, estudar de verdade, quarto, gestos, sons e detalhes culturais, e 5, fazer a imersão do idioma com músicas, com filmes, porque tem muita gente morando já aqui no Brasil, mas em casa assiste aos programas do seu país, as músicas, e aí não ajuda, não lê um jornal, uma revista, né, do Brasil e morando aqui. Isso não faz sentido, né? Então, se a gente quer falar bem melhor esse idioma, precisa fazer essa imersão. Tá bom, então? Gente, compartilhe com seus amigos essas dicas, né? Acho que são bem importantes. Se você tem amigos estrangeiros também que estão aprendendo, não deixe de dar as dicas para eles, tá bom? Um super beijo, espero que vocês estejam falando melhor neste ano e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!